Liturgia do dia 19 de janeiro de 2023, quinta-feira da segunda semana do Tempo Comum. Primeira leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Jesus é capaz de salvar para sempre aqueles que por seu intermédio se aproximam de Deus. Ele está sempre vivo para interceder por eles. Tal é precisamente o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, sem mancha, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Ele não precisa, como os sumos sacerdotes, oferecer sacrifícios em cada dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Ele já o fez uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. A lei, com efeito, constituiu sumos sacerdotes sujeitos à fraqueza, enquanto a palavra do juramento, que veio depois da lei, constituiu alguém que é filho, perfeito para sempre. O tema mais importante da nossa exposição é este. Temos um sumo sacerdote tão grande que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é ministro do santuário e da tenda verdadeira, armada pelo Senhor e não por mão humana. Todo sumo sacerdote, com efeito, é constituído para oferecer dádivas e sacrifícios. Portanto, é necessário que tenha algo a oferecer. Na verdade, se Cristo estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, pois já existem os que oferecem dádivas de acordo com a lei. Estes celebram um culto que é cópia e sombra das realidades celestes, como foi dito a Moisés, quando estava para executar a construção da tenda. Vê, faze tudo segundo o modelo que te foi mostrado sobre a montanha. Agora, porém, Cristo possui um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança bem melhor, baseada em promessas melhores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 39. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho. E então eu vos disse, eis que venho. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Com prazer a vossa vontade, Senhor. Com prazer a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro. Com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor.
a vossa vontade, Senhor, a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fecheis os meus lábios. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. Mas se alegre em vós, rejubile todo ser que vos busca, Senhor. Digam sempre, é grande o Senhor. Os que buscam em vós seu auxílio. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. A vossa vontade, Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O autor da carta aos Hebreus apresenta-nos Jesus como o sumo sacerdote de que precisávamos. Um sumo sacerdote santo, inocente, imaculado. Ao contrário dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, ele não precisa oferecer um sacrifício pelos seus pecados, antes de o oferecer pelos nossos, porque ofereceu a si mesmo perfeitamente, completamente, de uma vez para sempre, imolando-se na cruz. E chegamos ao ponto principal de tudo que o autor vai dizendo. Jesus, que assumiu plenamente a natureza humana, é e permanece eternamente o Filho sentado à direita do Pai, sempre vivo a interceder por nós. O que era apenas sombra e figura no Antigo Testamento foi perfeitamente realizado porque em Jesus Deus veio ao nosso encontro para nos aproximar dele. Em Cristo coincidem o oferente e a oferta, o sacerdote e a vítima, realizando uma mediação única e extraordinária entre Deus e o homem. Cristo ofereceu-se a si mesmo pelo sacrifício da entrega da sua vida, que teve lugar de uma vez para sempre. Com relação ao Evangelho, nos textos escutados nos últimos dias, Jesus mostra que é inútil querer aproveitar as instituições judaicas para nelas infundir a novidade evangélica do reino de Deus. Então retira-se para o mar de Genezaré.
A sua ação, que até aí se desenvolvera na sinagoga ou perto dela, abria-se agora a horizontes mais vastos. Começa uma nova seção do Evangelho de Marcos. A atividade de Jesus alarga-se e causa admiração nas multidões que o rodeiam, com tal entusiasmo que põe em risco a sua integridade física. Jesus tem de pedir aos discípulos que lhe apontem um barco para se precaver, mas o entusiasmo das multidões é ainda superficial, porque não leva à decisão da fé. São pessoas que sofrem de várias doenças e que se lançam sobre ele, como que para lhe arrancar uma força benéfica que os cure. Os demônios aproveitam a situação para encenar uma grande propaganda sobre Jesus. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Dizem a verdade, mas de um modo que a tornam vã. Querem antecipar a glória de Jesus para tentar evitar a cruz que a torna verdadeira. Mas Jesus proíbe-os de falarem dele. Jesus não é um curandeiro, mas enviado do Pai que narra o que Deus quer dar a conhecer de si mesmo e o que realmente pede aos homens, inclusive nos seus atos religiosos. Marcos descreve a multidão que precipitadamente envolve Jesus, levando-o a entrar numa barca para não ser incomodado. O Senhor atrai pela sua bondade, pelo seu poder, gente da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, mas também de regiões mais afastadas como a Idumeia, a Transjordânia, Tiro, Sidônia, terras pagãs. Vinham para obter a cura dos seus doentes e para alcançar a paz de Deus para os seus ansiosos corações. A carta aos Hebreus abre outra perspectiva a quem se sente aflito pelas doenças e outras provações da vida. Falando de Jesus, afirma: tal é o sumo sacerdote que nos convinha, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. O Filho de Deus fez-se homem para realizar um ato único, perfeito, agradável ao Pai, oferecendo-se a si mesmo na fraqueza, na morte. Toda a sua existência, que culminou no dom de si mesmo na cruz, tem a ver conosco, com a nossa vida, com as nossas canseiras e sofrimentos. Não vale a pena vivê-los afogados em vãos lamentos, em mal reprimida insatisfação. É melhor lançá-los generosamente no tesouro do seu generoso sofrer por amor, naquele ato perene que o torna sempre vivo a interceder por nós. Não há efetivamente ocupação ou adversidade que possa impedir-nos de lançar o olhar do nosso coração para a sua cruz e encher-nos da força de um ato de renovada adesão à vontade do Pai. Só assim saborearemos a doçura de ser curados das chagas do nosso cansaço, para reencontrarmos a alegria de sermos filhos no Filho. O texto de Marcos termina com os demônios a quererem revelar, antes do tempo, a identidade de Jesus e a sua grandeza. O Senhor opõe-se severamente, porque sabe que a sua obra exige o sacrifício de si mesmo e que a sua dignidade de Filho de Deus só poderá ser verdadeiramente revelada na cruz. É o que também nos diz a primeira leitura. Ele não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer vítimas todos os dias, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque ele o fez de uma vez por todas, oferecendo-se a si mesmo. Cristo realizou o culto perfeito, que não é apenas um símbolo, como no antigo culto dos sacerdotes hebreus, que apenas era uma imagem e uma sombra das realidades celestes. Ele recebeu
um ministério mais elevado, que realiza de verdade o projeto de comunhão com o sacrifício de si mesmo. Na oração sacerdotal, Jesus mostra-se consciente da obra que tem de realizar, santificando a si mesmo, isto é, sacrificando a sua vida. O Filho de Deus não assumiu a natureza humana só para curar as nossas doenças. Assumiu-a, sobretudo, para transformar a nossa natureza e restabelecer a relação entre Deus e nós. Como escreve o autor da Carta aos Hebreus, Cristo recebeu um ministério tanto mais elevado quanto maior é a aliança de que o mediador, a qual foi estabelecida sobre melhores promessas. Em cada missa, havemos de aproximar-nos de Cristo com a pressa impaciente das multidões da Palestina e das regiões próximas, não só para que nos cure, mas para que nos ajude a descobrir um novo sentido para os nossos sofrimentos e, sobretudo, a uni-los aos seus para a glória e alegria do Pai e salvação do mundo. O seu sacrifício, oferecido uma só vez, está à nossa disposição para nos curar de todos os males, mas também para nos dar a graça necessária para transformar a nossa vida com Ele, nele e por Ele. Oferta viva, santa e agradável. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Senhor, que sois a luz verdadeira e fonte de toda a luz, humildemente vos pedimos que, meditando fielmente a vossa lei, vivamos sempre no esplendor da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.